Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Olha, nós aqui mais uma vez para poder passar para vocês um estudo maravilhoso da palavra do Senhor, um estudo que hoje vai falar do perigo da falsidade e da religiosidade daqueles fariseus e dos saduceus. Esse estudo é um estudo que vai botar a gente para pensar. É um estudo que vai fazer com que eu e você comecemos a pensar como é que estão as nossas atitudes, como é que estão as nossas ações em relação à palavra do Senhor. Como é que está? Nós falamos e praticamos? Só falamos? Não praticamos nada? Nem falamos? Quer dizer, a situação ela vai botar nós para pensar, tá certo? Como texto do dia hoje, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, verso 3, mas antes nós vamos orar, não é verdade? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo, por essa oportunidade. Queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor olhe por todos nós, abençoe a todos nós. Senhor Deus, nos livra dessa pandemia, de todo ataque de vírus, de tudo aquilo que não presta. Senhor Deus, nos dá libertação com relação a todas as coisas que têm nos incomodado. Senhor Deus, nos ajuda para que nós consigamos, Senhor Deus, trilhar o Teu caminho sempre com muita alegria e motivação, para que, Senhor Deus, todas as coisas que nós fizermos sejam entregues ao Senhor e porque são feitas para o Senhor. Pai, muito obrigado. Cuida de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ensina a Tua Santa Palavra no dia de hoje. Permita, Senhor Deus, com que a gente consiga fazer um julgamento de nós mesmos e comecemos a perceber como estamos agindo diante do Senhor. E permita, Senhor Deus, também não só agir, mas pensar, mas também mudar os nossos caminhos se porventura estiver algo que não está concernente com aquilo que o Senhor espera de nós. Então cuida de nós, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Como texto do dia hoje, nós vamos ler aquilo que está em Mateus capítulo 15, verso 3. Capítulo 15 de Mateus, verso 3, nós vamos ler da seguinte forma: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Isso fala um pouquinho dos fariseus e saduceus que chegam para questionar Jesus, ficam o tempo inteiro vigiando Jesus, para ver o que ele estava fazendo de errado, alguma coisa que pudesse transgredir a lei, né? E depois eles tivessem argumentos para poder condenar Jesus, né? Mas aí Jesus Cristo coloca para eles essa pergunta, né? E fala: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Algo que realmente faz com que esses homens devessem pensar. Deveria fazer eles pensarem, né? Mas eles são tão mente fechada que eles não conseguem pensar em absolutamente nada, né? Então, seria isso. Na agenda da nossa leitura de hoje, nós vamos ficar com segunda-feira, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, na segunda-feira nós vamos ler o versículo 11, olha aqui para você ver o que está escrito, Mateus capítulo 15, verso 11, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. É verdade, né? O que entra pela boca são alimentos, né? É ar, respiração. Isso não torna a gente impuro, não. Esse impuro aqui é impuro espiritualmente falando. É claro, é evidente, se você comer alguma coisa cheia de bactéria nociva, você vai ficar contaminado, sim. Se você respirar alguma coisa, questão do vírus, você também vai ficar contaminado. Mas não é isso aqui que Jesus Cristo está falando, não. Ele está falando em termos espirituais. O que sai da nossa boca, né, é que pode causar danos muito maiores em termos espirituais do que, na verdade, aquilo que entra, né? Porque o que entra na nossa boca pode causar danos para o corpo, danos físicos, né?
e aquilo que sai da nossa boca pode causar danos coletivos e, o que é pior, espirituais, que podem fazer com que as pessoas às vezes possam até renegar Jesus e perder a salvação, às vezes por causa de uma palavra maldita que sai da nossa boca. Amém? Terça-feira, Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15, verso 19, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adúlteros e as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Muito verdade isso. Como é que nós damos ação ao pecado? Primeira coisa que acontece é que vem tudo pelas janelas que nós temos: olhos, ouvidos e boca. Quando você olha para alguma coisa, que você começa a imaginar alguma coisa, você vê, você sente alguma coisa, você ouve alguma coisa que deixa você extremamente chateado, extremamente triste, aí vem aquele pensamento suicida, mas o pensamento suicida ele ainda não é materializado enquanto ele não sai do coração. Mas a partir do momento que ele está gerado no coração, automaticamente ele é materializado e por isso então vira pecado. Então é no coração que aparecem os pensamentos maus. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, ela vai captar situações que levam para os corações e automaticamente essa captação faz com que o mal se materialize ali, né? Você pode ver que, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que virou e falou o seguinte: nossa, que bacana, a minha noiva ela é muito legal porque as pessoas falam as coisas com ela, ofendem ela, mas ela não deixa ir para o coração. Isso é muito legal porque não deixa ir para o coração exatamente, então ela tem uma, digamos que, inocência para não ter que ficar revidando acusações e consequentemente ela não vai ofender ninguém que a ofendeu. Por isso ela na verdade está fazendo um cumprimento bíblico que se chama ofertando a outra face, né? Então é assim que Jesus Cristo gosta que nós hajamos, né? Porém, do coração é que sai aí os nossos pensamentos ruins e nós temos que eliminar esses pensamentos ruins. Toda vez que você estiver pensando alguma coisa ruim, tipo, por exemplo, assim, num trânsito, alguém passou e deu aquela buzinada, você poderia muito bem ficar o tempo inteiro xingando aquela pessoa lá na sua mente, no seu coração. Aí você simplesmente fala com Deus assim: Deus, tira isso do meu coração, porque isso não faz parte de mim, não. E automaticamente Deus ajuda você a pensar em outras coisas e aquilo sai do seu coração. Amém? É exatamente isso aí. Na quarta-feira nós vamos ler Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Isso aqui está falando de tradição, irmão. Isso aqui está mostrando que muitas pessoas ficam o tempo inteiro, glória a Deus, aleluia, nas igrejas lá: ó Senhor, eu te amo, ó Deus, eu estou aqui, Senhor, eu te amo e tudo, mas na hora que ele tem que praticar mesmo essa adoração, ele não pratica. Pratica muito mais Satanás do que pratica uma adoração real a Deus. Isso nada mais é do que uma falsa religiosidade, tá certo? Então é muito mais fácil você chegar na igreja, ficar caladinho, só ouvindo a mensagem, ou louvando com o seu coração,
E na hora que você tem que praticar, botar em prática tudo aquilo que você ouviu, que você lê na sua palavra durante os seus devocionais, na hora que você tem que colocar em prática, é muito mais bonito isso diante de Deus do que você ficar falando, carrega a Bíblia e fala que lê, consegue até falar alguns versículos aí, tudo, glória a Deus, aleluia, mas na hora de praticar é o capeta que você pratica. Esse tipo de situação não é uma situação bem aceita por Deus. Quinta-feira, Números, capítulo 5, verso 1 até o 4. Ô irmãos, aqui está começando a chover agora, viu? Está começando a chover, e aí vocês vão escutar um barulhão de chuva aí, porque aqui as telhas, elas dão um upgrade, né? No barulho aí da chuva. Vamos lá. Números, capítulo 5, verso 1 até 4. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou o que tiver um fluxo, ou se tornar impuro por tocar em um cadáver. Mande-os fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que bacana, nós estamos vivendo isso agora, né? Nós estamos vivendo isso agora. Veja você que o cuidado de Deus para que o povo não fosse contaminado era um cuidado, digamos que de certa forma até severo, porque se a pessoa anunciasse eu estou com lepra, tinha que se isolar, porque imagina naquela época não tinha Anvisa para poder ficar junto com o Butantan aí tentando achar vacina, não, irmão. Naquela época não tinha nada disso, não tinha Pfizer, não tinha Coronavac, não tinha nada disso, né? Então as pessoas que ficavam doentes, automaticamente essas doenças contagiosas, elas iam passando de um para o outro, e isso ia dizimar toda a população de Deus. Então Deus, como uma ordem de purificação, ele fala com aquele povo para poder, olha, pega o Moisés, vai lá, ó, fulano é doente, você sabe o que é lá? É lepra, não, beleza, então põe para fora, deixa ele do lado de fora. Alguém aí morreu, aí o sujeito pegou no cadáver aí, ó, então não sabe de que o cara morreu, esse cara que pegou no cadáver pode estar contaminado. Fora, vai para fora. Fluxo de sangue é algo que traz junto com ele muitos vírus e bactérias. Às vezes as pessoas com fluxo de sangue naquela época ficavam ali muito tempo e ela se contaminava, porque o sangue, é lógico, evidente, vírus e bactérias ficam nos nossos corpos. Aí eu chego e encosto em outra pessoa, passei aquele trem para outra pessoa. Jesus Cristo, Deus dá ordem, fora do acampamento. Então os cuidados para a não contaminação eram cuidados que Deus dava para todos nós. Você acha que você está vivendo isso aí hoje aí? Ou seja, Deus ele nos dá cuidados para nós não contaminarmos hoje com um monte de coisa. Mas não é só de vírus que o homem se contamina, não, irmãos. O homem se contamina com palavras ruins que vêm de outros lugares. O homem se contamina com olhares ruins que vêm de outros lugares. O homem se contamina com dinheiro. O homem se contamina com vontade de ter poder, status. O homem se contamina de várias e várias formas. E o que Deus pede nesse aspecto é que houvesse pureza no meio do povo dele. Ou seja, você se acha povo de Deus? Então, se você se chama como povo de Deus, saia fora de todas essas contaminações existentes no mundo, seja vírus, seja bactéria, seja dinheiro, seja prostituição, seja adultério, seja o que for, sai fora desses negócios. Você não pode se contaminar com essas coisas que são do mundo. Sexta-feira, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, dos versos 9 até o 13. Marcos 7, 9 até o 13. Marcos
Marcos 7, do 9 até o 13, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. No 12 agora: vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou sua mãe, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Vou explicar esse negócio aqui. Os escribas e fariseus chegaram ali naquele lugar ali e viram que os profetas, os apóstolos não estavam lavando as mãos antes de comer. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho ali no texto de Mateus. Aí eles foram falar com Jesus lá, Jesus virou para ele e falou assim: deve ser hipócrita, rapaz. Você fica falando aí que a palavra do Senhor manda a gente honrar pai e mãe, e vocês não honram o pai e mãe de vocês, né? Teoricamente deveriam sustentá-los, dar dinheiro para eles, tipo para sustentar, levar comida e isso e aquilo. Aí eles deixam de honrar o pai e mãe para poder falar que aquilo ali tinha que ser oferta para o Senhor no templo. O que é melhor? A oferta ou a ajuda aos pais? Honrar os pais? O que seria melhor? Nesse aspecto aí, os escribas e fariseus estavam ensinando que era melhor deixar as ofertas aqui e deixar os pais morrer à míngua lá, sem ajuda, sem nada. Para você ver que ensinamento mais tosco, mais hipócrita. Aí vai cobrar dos apóstolos lá que tem que lavar a mão para comer? Absurdo, né? Sábado, Mateus capítulo 21, versículo 16. Mateus capítulo 21, eu acho que eu pulei um trem aqui, que tem um negócio aqui. Não, é isso mesmo. Mateus capítulo 21, verso 16. É isso mesmo. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Eu vou começar a ler do 14. Eu vou ler do 14 lá para você ter uma ideia. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Que bacana, hein? E eu vou lá no 17. E deixando-o, saiu para a cidade de Betânia, onde passou a noite. Ou seja, fariseu e saduceu naquela época de Jesus ficava pertinho dele o tempo inteiro. Mas é para caçar defeito, irmão. Para caçar problema. Para caçar ver o que Jesus Cristo estava fazendo que pudesse ser errado. Sabe? Mas aí nessa hora eles morrem de ciúme, porque Jesus Cristo fazia milagres, maravilhas ali naquele lugar, e as crianças lá no portão do templo gritando: Hosana, o filho de Davi, né? Aí os fariseus, que já tinham aquelas práticas deles que não mudavam em nada, os caras ensinavam a mesma coisa há 3 milhões de anos, né? Não mudava nada, não inovava nada, não fazia nada que fosse diferente. Aí morria de ciúme, porque chega um tal Jesus de Nazaré e começa a curar, começa a manifestar o poder de Deus, começa a fazer um monte de coisa que inclusive estava nas escrituras, né? E aqueles fariseus começam a sentir o quê? Ciúme de Jesus Cristo. E aí automaticamente as crianças, quando começam a gritar e louvar, Jesus Cristo mostra que nas crianças havia pureza, aquilo que eles estavam fazendo, e por isso aqueles sacerdotes
escribas e os fariseus, né? Eles morrem de ciúme com relação àquilo ali. Difícil isso, né? Difícil isso. Texto bíblico, Mateus capítulo 15, do verso 1 até o 17. Mateus capítulo 15, do 1 ao 17, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois disse Jesus: disse Deus: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ou seja, o cara deixa de ajudar o pai e a mãe para poder ofertar no templo, né? Ele não está mais obrigado a honrar o seu pai e sua mãe. Dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes o que os fariseus ficaram ofendidos? Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Aí lá no 14 agora: deixem-nos, eles são guias de cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro, até o 17, estou no 15. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. No 16: será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Ou seja, nessa passagem, irmãos, não adianta a gente ficar no tradicionalismo. Faz isso, faz aquilo, dá glória a Deus, aleluia. Hora de oi fechado, não abre o oi não, hora de oi fechado. Ajoelha para orar, sabe? Fica cheio de tradiçãozinha, sendo que o próprio Jesus Cristo virou para mim e falou o seguinte: olha, eu sou liberdade, eu vos coloco livre se você estiver em mim, sabe? Então aí as pessoas ficam presas às tradições, que é o que acontecia com os fariseus, e começa a se preocupar com coisinha assim, esquece daquilo que é o maior, que era o próprio milagre de Deus na vida deles. Vamos para a introdução. Quando o assunto é falsa religiosidade, não podemos deixar de falar dos escribas e dos fariseus, pois com suas práticas religiosas eles cometiam muitas injustiças e lançavam fardos pesados sobre os outros. É aquela história, né? Deixava o povo fazer as coisas e eles só ficavam no bem-bom. Quem está assistindo a novela de Jesus aí, está vendo aí o que aquele Anás e aquele Caifás faz, né? Eles simplesmente aproveitam aquilo que o povo traz, eles simplesmente fazem com que o povo venha trazer para eles vão ficando só no bem-bom e o povo só trazendo, né? Então é isso, está começando a chover, irmão. Estes erroneamente trocaram a religião pura com a comunhão com Deus
pela mercantilização da fé. No capítulo 15 de Mateus, vemos os escribas e fariseus acusando os discípulos de Jesus de transgredirem as tradições dos anciãos. Devido ao comportamento hipócrita deles, Jesus os chama de condutores de cego, que guiam outro cego e reproduzem suas condutas hipócritas. Quanto mais Jesus se aproximava de Jerusalém, maior era a severidade dos confrontos com as facções religiosas judaicas que não suportavam ouvir os ensinos de Jesus. Ô irmão, você está se alimentando da palavra? Glória a Deus, aleluia. Então você tem alguma coisa para você passar para frente. Você está transbordando de unção? Glória a Deus, aleluia. Então você tem alguma coisa para passar para frente. Você não está praticando a palavra, não? Então fica caladinho, não vai tentar falar de Jesus para os outros, não. Você vai correr o risco de ser um fariseu. Você não está meditando na palavra, não? Você não está orando, não? Você não está jejuando, não? Você não está fazendo seus devocionais, não? Meu irmão, começa a fazer, para que Jesus possa encher você, e depois que Ele encher você, você vai conseguir sustentação suficiente para transbordar, e aí passar para outras pessoas, aquilo que Jesus Cristo já te ensinou. Agora, se você não está com esse convívio com Jesus Cristo, você não passa de um cego, que quando você tentar ajudar outra pessoa, é um cego ajudando outro cego, e aí os dois vão cair no buraco. É aquilo que está falando aqui, ó. Como é que você está? Faz uma análise agora aí na sua vida aí. Você tem buscado aprender de Deus? Você tem buscado comer o pão espiritual? Porque se você não está buscando comer o pão espiritual, você corre o risco de estar na cegueira espiritual. Não tenta ajudar os outros na cegueira espiritual, não. Porque senão vai cair no buraco mesmo, os dois, e vão agir como fariseu. A injustiça, item 1, a injustiça da falsa religiosidade. As acusações injustas dos escribas e dos fariseus. Olha só, Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré, pregando as boas novas, curando os enfermos que eram trazidos de todas as localidades. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 14 lá. Enquanto isso, alguns escribas e fariseus vindos de Jerusalém, os caras vinham de longe, vinham de Jerusalém para observar e achar algo errado para acusá-lo. Perceberam que os discípulos já comiam de Jesus comiam sem lavar a mão. No entanto, o que os incomodava não era nem a falta de higiene, não, mas sim a questão cerimonial, a tradição. Tem hora, irmão, que a gente preocupa com coisinha e esquece de preocupar com o grande. Eu falo que o fulano de tal não está fazendo isso, nossa, ele é crente, ele comprou um negócio ali no supermercado que custou R$3, falou que ia levar o dinheiro lá depois e não levou até hoje, nossa, que vergonha, e é crente, hein? E você, o que você está fazendo? Às vezes você paga R$3 ali pro cara que você ficou de levar depois, fica parecendo a pessoa mais honesta do mundo, mas na verdade, o que você está fazendo? Outras coisas bem mais graves do que R$3, deixar de pagar R$3, às vezes pode ser que você esteja fazendo. Então, irmão, a gente tem que parar para pensar um pouco. Naquela época, a Torá previa alguns procedimentos quanto à pureza ritual, ou seja, lá em Levítico capítulo 11 até o capítulo 15, esses 4 capítulos aí mostravam exatamente o que era para ser feito em termos de pureza ritualística, né? Números capítulo 5, de 1 até 4 também mostra. Isso tudo mostrava para evitar contaminações. Deus, ele sempre quis proteger o seu povo de contaminações, então ele dava regras para as pessoas. Cada um aí tem que ter sua pazinha, vai ali fazer uns negocinhos, cava um buraco no chão, faz os negocinhos e tampa com a terra, tá certo?
Então é exatamente essas questões. Para quê? Para que não houvesse contaminação, irmão. Para que não houvesse contaminação. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nesse ritual de lavar as mãos. Não existia isso na Bíblia assim, desse jeito, não, que eles estavam querendo que cobrasse, não, sabe? Não tinha isso lá na Bíblia, não, né? Tinha uma tradição de purificação, de evitar a contaminação, tinha isso tudo, né? Então, aqueles escribas e os fariseus acusavam os discípulos de Jesus o quê? De forma injusta. Que eles estavam querendo falar que os caras não lavavam a mão para comer, mas não tinha hora nenhuma, lá em Levítico, nos livros da Torá, lá, não tinha lugar nenhum que falava assim, você para comer tem que lavar a sua mão. Não tinha nada disso. Então os caras arrumam argumento que não está escrito por Deus, para poder ficar caçando confusãozinha, intriguinha com Jesus. Então o que eles fizeram? Quando eles falam que tinha que lavar a mão para comer alguma coisa, aí eles acrescentaram alguma coisa que estava na Torá. E a palavra do Senhor fala que ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa na palavra. Os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Os caras queriam acusar os apóstolos de serem impuros porque comia com as mãos sujas, né? Mas na verdade eles é que eram os impuros, porque eles na verdade não cumpriam as tradições. Eram os caras mais impuros que existiam ali, ensinavam coisas erradas para os outros, que não estavam de acordo com a palavra, só para eles se beneficiarem daquilo que estavam ensinando. E o povo seguia e beneficiava eles. Mas o que adianta, irmão? Eles ensinavam aquilo que não, na verdade, eles não tinha nada escrito a respeito. Por isso Jesus Cristo os chamava de hipócritas, né? O mestre questionava deles o fato então deles transgredirem os mandamentos de Deus. Ah, peraí, meus apóstolos não lavam a mão antes de comer mesmo não, mas e vocês aí que ficam falando que devem honrar pai e mãe, mas na verdade sabe que na palavra está escrito que devemos honrar pai e mãe, mas na verdade na hora que você tem que ensinar o jovem a honrar pai e mãe, você vira para ele e fala o seguinte, ó, o que você tem que levar para seu pai e sua mãe, você não leva não, você traz para cá que isso é corbão, ou seja, isso é uma oferta ao Senhor, ou seja, deixa seu pai e sua mãe para lá e traz o que você ia dar para eles, você traz para colocar aqui no templo. Olha isso, irmão, aí não dá, aí os caras transgridem. E olha que Jesus Cristo é muito claro quando ele diz lá no verso 6, ele falou o seguinte, olha, o que não honrar o pai e mãe é digno de morte. E os escribas e fariseus ensinavam que não precisa de honrar nada lá, não, só traz só aqui para o templo aqui, que fica aqui como oferta para o Senhor. Aí é ruim, aí é ruim. Tópico 3, o profeta Isaías já havia reprovado a falsa religiosidade. Olha só, Jesus exorta seus acusadores e demonstra que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma que a atitude errada deles, citando lá em Isaías capítulo 29, 13, né? O profeta Isaías já havia por diversas vezes reprovado a falsa religiosidade do seu povo. Ele afirmou que seu povo adorava a Deus somente com palavras, mas o coração deles estava longe do Senhor. Nós estamos falando dos tempos atuais aí? Quantas e quantas são as pessoas, gente, no estudo bíblico aqui, eu, pastor Antônio, Israel, pastora Sandra, pastora Noemi, né? Mais uma série de outras pessoas aí, nós vimos aqui gente que veio aqui, sentou aqui junto conosco, estudando a Bíblia e falou, eu reconheço que eu estou errado e eu vou mudar meu rumo. Aí senta lá e começa a estudar a palavra
e isso e aquilo. Aí vai lá, aí a hora que o mundo só dá aquela chamadinha, fala assim, ó, vem cá. A pessoa larga tudo e vai para o mundo de novo. Vai para o mundo de novo. O cego chama esse de cá que, embora tenha tentado abrir os olhos, estava cego também, para ir para lá, e vai caminhar 2 cegos lá no mundo. Absurdo isso, absurdo. Os fariseus e escribas se apegaram tanto a questões secundárias e irrelevantes, tradições humanas lá, que se privaram das questões primárias, observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus tinha e os discípulos tinham também, que conquistavam junto à população. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ver e ouvir Jesus. E os líderes religiosos daquela época lá e suas tradições, aqueles discursos monótonos, repetitivos, já não chamava mais atenção. E isso aí gera o quê? Ciúme. E aí eles começam a querer pegar no pé de Jesus Cristo. Por causa do quê? Ciúme. Aí Pedro mostra que ele tem dificuldade de entender aquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Os discípulos, em alguns momentos específicos, também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Pedro, tomando a palavra, perguntou a Jesus: explica-nos essa parábola. Interessante que o apóstolo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ou seja, tem tanta gente aí que você está falando, você ensina, você mostra, a pessoa não entende, também não pergunta não. A pessoa não entende, não pergunta e dorme com a dúvida. Ô, gente, não dorme com dúvida não, pelo amor de Deus. Isso não é uma atitude inteligente. Procure se esclarecer. Deu dúvida aí? Procure se esclarecer, pergunte. Hoje tem tanta, mas pergunta em fonte boa também, não vem ficar escutando lorota de internet aí não, que não vale a pena não. Perguntem, né? Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz assim: olha, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Por isso a dificuldade de entendimento. Então Jesus explica a eles que o que contamina o homem é tudo aquilo que procede do seu interior, do coração. Diferente dos escribas e fariseus, que ouviam Jesus ensinar, mas não queriam aprender, pois seus interesses e hipocrisias impediam que os seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino. Era como se muitos valorizassem ali o status, o poder, a ganância, os bens materiais que entravam como oferta nos templos, né? Por isso que eles não aceitavam Jesus, porque Jesus pregava tudo isso. O que vale mais, a oferta ou o templo da oferta? É exatamente isso. No 3, o que contamina o homem é o que procede do coração. Jesus explica aos discípulos que o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. É do interior do homem que provém os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, as práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas. Eu vou mudar aqui um pouquinho, só para poder ficar mais perto do microfone. E fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois infelizmente ainda há pessoas que valorizam muitas tradições humanas e que são infalíveis e valorizam muito mais essas tradições do que a inerrante palavra de Deus, né? Jesus louvado seja Deus por essa chuva, glória a Deus, chuvão bom, chuva é bom. Jesus deixa claro que a falsa religiosidade contamina o homem e não o comer sem lavar as mãos. O mestre rebate duramente o ritualismo hipócrita dos fariseus e escribas e a falsa santidade que eles demonstram ter.
Aí vem aquela questão da mercantilização da fé e a adoração pela falsa religiosidade, né? Ao entrar no templo, Jesus fica indignado quando vê o comércio que se havia estabelecido no pátio dos gentios. A área que ficava na parte externa do templo era uma área aberta aos judeus e os gentios. Nesse local é que se dava a venda dos animais que seriam utilizados no sacrifício. Porém, os cambistas se utilizavam disso para explorar o povo, explorar os fiéis, que se beneficiavam com o monopólio das vendas, né? E aí repassavam parte disso para os sacerdotes e os levitas, já que o comércio dos animais gerava muito dinheiro ali naquele negócio. Mas Jesus expulsa os cambistas do templo e por isso utiliza os textos de Isaías 56:7 e Jeremias 7:11, né? O propósito dele era restaurar a verdadeira finalidade do templo, ou seja, para a oração e a adoração. Essa era a finalidade do templo. Como é que está seu templo aí? Corrompido e explorado por pessoas de fora? Seu templo está cheio de cambistas que tiram proveito do seu templo e ainda entrega parte dele para outras pessoas? Ou você está realmente usando o seu templo para a oração e adoração? Porque o seu templo é o coração. Amém? Jesus também aproveita a ocasião para curar cegos e coxos ali naquele lugar. E que pessoas que foram ter com ele. Logo depois, Mateus relata que alguns meninos, talvez admirados com os milagres de Jesus, com a sua ousadia e justiça, adoravam a Jesus Cristo, clamando: Hosana ao filho de Davi. Ao ouvir o louvor dos meninos, a raiva dos principais sacerdotes e escribas se acentua ali ainda mais, e eles então tentam envergonhar Jesus. Eles questionam Jesus a respeito do procedimento das crianças, mas para a surpresa deles, o mestre responde aquilo que está lá em Salmos capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler com você. Salmos capítulo 8, verso 2. Vamos ver o que está lá? Salmo capítulo 8, verso 2. A palavra do Senhor nos diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. É isso que está escrito lá em Salmos capítulo 8, verso 2. Ali então aparecem duas situações ali no templo, né? Antagônicas, ou seja, contrárias. De um lado, os cambistas e os líderes do templo que lucravam com o uso indevido das tradições religiosas, e do outro lado, o perfeito louvor que saía da boca das crianças. Olha que coisa mais maravilhosa. Dessa forma, Jesus Cristo entra e restaura a ordem na casa do Senhor. Como conclusão desse estudo, a gente aprende a respeito da falsa religiosidade, fazendo uma análise das atitudes errôneas dos escribas e dos fariseus. Esses acusam os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, o mestre os exorta, mostrando que eles é que estavam errados ao darem mais importância às tradições humanas do que às leis de Deus. Você tem agido como escriba e fariseu? Você tem buscado defeito no que os outros estão fazendo diante de Jesus? E esqueceu de olhar para dentro de você? Esqueceu de olhar para aquilo que você está fazendo? Você tem cuidado mais da sua vida do que da vida dos outros? Ou você está cuidando da vida dos outros, esquecendo da sua vida? É assim que os fariseus e os escribas faziam. Cuidavam mais da vida dos outros do que da vida deles. Então o que nós temos que parar para pensar é o seguinte: a partir do momento que nós nos dedicarmos mais à palavra de Deus, a partir do momento que nós nos dedicarmos mais a Deus, nós começaremos a olhar para dentro de nós
e então buscaremos purificação interna primeiro, seremos então vaso que estaremos cheios da palavra, do temor, do amor, da justiça de Deus, para que posteriormente nós possamos transbordar isso para o nosso irmão e venhamos ajudar aos nossos irmãos. É isso. Agora, ficar preocupado com a vida dos outros, saber se os outros estão bem, estão mal, e esquecer da sua, esquece isso, isso é coisa de Satanás. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, nos ajudar e nos proteger. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que nos ensina, Senhor Deus, que nós temos que cuidar mais da nossa vida espiritual do que da vida do outro. Que nós não sejamos como os fariseus e os escribas que ficam buscando acusar aquele que é santo, Senhor Deus, para que a gente possa encontrar defeito nele, achando que a nossa vida está perfeita diante de servir ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a clarear a nossa mente, a abrir, Senhor Deus, a nossa mente, retirando dela todas as trevas e colocando a luz do Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender do Senhor, sermos diferentes, iluminados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que sejamos vaso transbordante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que outras pessoas possam também aprender juntamente conosco, e às vezes o Senhor nos usando até como canal de bênção na vida das pessoas. Nos permita, Senhor Deus, dizer não às coisas que são do mundo, dizer não a essas trevas do mundo, dizer não à fofoca, dizer não à preocupação com a vida dos outros, para que nós possamos, ó Deus, preocupar mais com as nossas vidas. Cuide de nós, Senhor Deus, é o que nós pedimos ao Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a nos purificar, purificando não só os nossos corpos contra essa Covid-19 aí, mas que possamos também purificar os nossos corações, para que espiritualmente não sejamos motivo de contaminação de nada ruim para outras pessoas. Cuide, Senhor Deus, de tudo aquilo que é nosso, cuide da nossa vida, permita, Senhor Deus, com que nós sejamos cada dia mais atentos à Tua Palavra, e que sejamos também não só atentos, mas praticantes da Tua Palavra, porque assim, Senhor Deus, estaremos purificados em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Cuida de nós, é o que nós te pedimos, e é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos, agradecidos desde já por tudo que o Senhor tem colocado em nós, inclusive por essa chuva maravilhosa. Abençoa, Senhor Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que vocês nunca se esqueçam dos rituais de lavar as mãos aí, de proteger-se contra o Covid-19 aí, porque a situação está pegando, né? Não queiramos nós ser contaminados por esse vírus, porque não é uma boa coisa. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês que está aí do outro lado. Se você tiver com alguma situação aí de Covid-19 ou coisa parecida, bota no grupo lá, que nós temos orado, e para a honra e glória de Jesus Cristo, nossas orações têm surtido efeito. Que você possa nos ajudar também a te ajudar, em nome de Jesus. Fale conosco, estamos aqui prontos para te ouvir também, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que está aí do outro lado, em nome de Jesus. Amém.